Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre guerrilha mental. A essência dessa provocação será sobre imaturidade social, muito baseado na análise do comportamento de João Sem Braço do governo ao reagir em relação ao prêmio Nobel essa semana que foi dado a Maria Corina, que é uma venezuelana que luta contra a ditadura de Maduro. E o governo ficou tentando se esquivar das últimas manifestações ali da cúpula petista de apoio ao Maduro, falando que lá tem até mais eleições que aqui, enfim, é aquela velha balela de sempre. Fizeram o que se espera, que é fingir que todos os padrões que indicam algum efeito lógico na realidade são falsos porque não analisam toda a causalidade histórica e que tem que ter uma leitura histórica e blá blá blá. Nessa provocação eu vou construir um cenário que explica como todo esse teatro ideológico acaba derretendo a percepção da massa, nos levando aí a um possível colapso por derretimento mental. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você se inscreve no canal, deixa o seu like e, se possível, faça aí uma doação para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você deixa pelo menos o seu like. Eu vou estar trazendo essa imaturidade social pela perspectiva de enciclopédia ambiental. Entenda enciclopédia ambiental enquanto conjunto de noções de conceitos lógicos que servem de norte de execuções na realidade em um ambiente. A possível quebra do país vai gerar diversos colapsos que as pessoas ainda não perceberam. E um deles são coisas básicas como leitura da realidade através de conceitos, que são gatilhos de busca por potência, são maneiras de usar determinados efeitos práticos, tipo, por exemplo, o sexo. Para uns é uma aliança entre duas pessoas dentro de um casamento e para outros é um lazer. Então, assim, os efeitos de uma execução na realidade, eles serão aplicados a partir de conceitos, de situacionais de como se aplica determinado efeito lógico. Os conceitos se baseiam em dados da realidade e dentro da perspectiva ideológica, esses dados, na maioria das vezes, são só alienação e alvos de uma possível troca no futuro. Então, se tu conseguir compreender que tudo que tu faz, todas as dinâmicas, as execuções que tu faz no teu dia a dia, eles são um conceito de execução, um tipo de execução, tu consegue compreender todo o risco de deixar um monte de maluco ideológico imaginar como que você deve executar as coisas na sua vida, no seu cotidiano. E entendendo isso, tu mata praticamente toda a provocação, inclusive a ideia de miragem educacional. O Brasil ele quebra oficialmente em 2027, e isso não é chapéu de alumínio. Vários economistas já estão alertando para o calote que o Brasil vai dar com certeza em 2027. E a pergunta que fica é como avisar a população desse calote? Como avisar que não é só culpa de milionário? Quando você teve aí o problema da grande gripe de 2020, você via uma simples pergunta de qual o conceito de cachorro ou de gato, transfere aí que você deve imaginar mais ou menos quem que eu tô falando, e as pessoas não sabiam como responder o que é um cachorro e o que é um gato. E a onda woke, ela parte justamente da inabilidade de boa parte das pessoas de entenderem conceitos básicos da realidade, de como cravar conceitos básicos. E ao meu ver, essa onda woke foi só um teste bem sucedido de manipulação na capacidade perceptiva das pessoas. Uma das travas de segurança pós-quebra de ambiente será a anestesia perceptiva da massa para que ela não perceba a realidade que está diante dos seus olhos. Você não está na merda, você está normal, você está na média. Iremos recuperar. Então, assim, teremos um bocado de desculpas esdrúxulas. Logo quando vemos uma quebra de ideia e propaganda como a da democracia venezuelana, se percebe que tudo não passa de um simples teatro. É só uma grande miragem que o governo está tentando projetar na cabeça das pessoas. Então, assim, a gente volta para aquela ideia da osmose social, como transmitir alguma ideia para as pessoas que estão dentro de determinado raio de ação. O Brasil, na melhor das hipóteses, tem muito desinformado. O que acredito mesmo é na consolidação de um ideal de mundo que permite que agentes políticos consigam manter esse discurso cínico e subjetivo sem que haja nenhuma contestação por parte dos seus eleitores e adversários, tanto direita
direita quanto esquerda partem de um mesmo princípio. Ambos querem ver uma quebra, um para facilitar a compra e outro para facilitar a mudança de conceitos e regimento. Então, assim, disputar os conceitos ambientais e a projeção de referência imagética da massa é algo que tem que ser feito a cada ciclo eleitoral, mesmo que no Brasil nada mude para melhor, apenas piore. A facilidade como os políticos estão mentindo na cara dura é algo assustador. Fica muito evidente que a massa sobrevivente só vai abraçar o caô político mais fácil de se digerir, sem levar em conta a realidade da administração pública, que é algo que precisa de um certo acompanhamento mais meticuloso, vamos dizer assim. Então, assim, é muito difícil tu projetar aqui no Brasil um certo amadurecimento social. A polarização acabou saturando a massa, que se acostumou confortavelmente dentro de bolhas de eco a só ouvirem o que elas querem. Tirar essa massa do conforto é algo que, sinceramente, não sei se dá para fazer. E o problema é que se atualizar politicamente é algo que deve ser feito, diria que pelo menos uma vez por mês. Dar uma olhada por uma visão macro de como que está sendo feita toda a gestão pública é uma obrigação social. A política ela é criada por ideólogos, projetada por vitrines, espalhadas por papagaios e absorvida aí pela massa de zumbi. Quando se analisa a base eleitoral de grandes líderes do Brasil, se percebe que a direita tem 25% de zumbi e 25% de indivíduos que têm minimamente uma noção crítica. A esquerda segue a mesma média, ou seja, todas as eleições elas são definidas por pessoas que não têm a menor noção de nada do que está acontecendo no país e só se orienta por ecos que chegam no WhatsApp da vida, nos Facebooks da vida. Então, assim, estamos mais uma vez naquele dilema social, que é a algema coletivista, uma algema que nos é obrigada pelo arranjo social do ambiente. Não querendo ser aí o politizador ou o dono da razão, mas creio que em algum momento alguém vai parar e se perguntar o que vamos fazer com essa massa que não é de toda ignorante e inábil, mas que também não se interessa ou se guia mais ou menos pelo consumo que consegue fazer aí durante uma janela de 2 anos. Não vou cair aqui na besteira de achar que o brasileiro é um atrasado mental, natural, que precisa de ajuda, que precisa de abraço. Eu acho que todos os indivíduos têm uma certa potência de racionalidade. Mas fica a pergunta, o que fazer com essa galera que sabe que é necessário, mas que não se importa? Porque o cenário político, tu só vê um 7-1 falando as mentiras mais descaradas e toscas possíveis e pensar maneiras de livrar de alguma obrigação coletivista, ao meu ver, será sem a menor dúvida um dos principais temas que nós teremos nas próximas janelas eleitorais. Como se desvincular desse coletivo marginal que acaba sugando a vida de todo mundo. O peso irracional de carregar uma parcela ignorante da população já está custando e se tornará insustentável com o passar do tempo. Então, assim, como se livrar das algemas coletivistas, do arranjo social, diria até que mais socialista que o Brasil tem? Porque essa pergunta será como a mesma pergunta de como nós faremos para baixar impostos. Então, assim, fica muito difícil tu fazer uma projeção de cenário futuro sem calcular um derretimento social. A educação do país não tem nenhuma capacidade de entregar um mínimo de consciência para adolescentes e jovens de como a estrutura do Estado e fluxo de poder e economia acabam funcionando. Então, quando se vê alguns 30 militantes versus um ideólogo, tu percebe que tá todo mundo já meio derretido. Tu olha as ideias e é só maluco derretido falando coisa muito aleatória. Então, assim, eu vejo um futuro onde o debate será tão raso e subjetivo que a massa vai olhar para a política como pacientes olham para as figuras de um psicólogo. Então, mostra lá um borrão e a pessoa joga alguma coisa que tá na cabeça dela. Cada um vai entregar um sentido diferente, sem sair do lugar, sem resultado
lado positivo para se tornar uma contra-revolução, todas essas distorções e abstrações conceituais têm sim um foco de quebrar a capacidade de indivíduos de pensar em soluções lógicas de como sair da merda que será o futuro. Então, assim, em um cenário de crise, conduzir a massa será uma condição essencial de sobrevivência das elites do país, do Brasil. E tu pode ter certeza, é planejado toda essa loucura, todo o uso desse pessoal mais zumbificado é uma estratégia. Esse discurso subjetivo não é feito à toa. Todo o debate no Brasil parte de princípios morais coletivistas, tanto de direita quanto de esquerda, sem a menor preocupação com a realidade. É um alarmismo de urgência que acaba normalizando a quebra de padrões simples que são trocados à força na cara da população, forçando e normalizando a massa a cometer erros. Quebrar a percepção da massa aos poucos, retirando deles a capacidade de eficiência racional, é o objetivo tanto da elite funcional, social e política do Brasil. Vão fazer com que sobre só selvagens emocionais. Volto a repetir, parece coisa de chapéu de alumínio. Talvez até seja, mas os blocos de poder já se organizaram e estão afundando o país para reinar sobre a desgraça. A porcentagem de marginalizados e a constante quebra de classes produtoras no Brasil, ao meu ver, indicam claramente a intenção de quebra e domínio dessa máquina pública. Então, assim, indo para um segundo bloco, tendo uma ideia, um conjunto de ideias que visam reduzir toda essa desgraça que a gente está vendo, eu vou trazer a ideia de filtro de votos. A essência dessa ideia é sobre mapa eleitoral. Existem bolsões de votos espalhados pelo Brasil, sejam favelas ou cidades que ficam no meio do nada, e esse tipo de colonialismo moderno tem que ser combatido no Brasil, obviamente. As pessoas dessas regiões têm uma probabilidade quase que zero de evoluir civicamente e entender o porquê do voto e o porquê que o seu candidato é só um pedaço de merda. O acesso dessas pessoas ao fluxo social que faz a máquina pública girar, que faz tudo acontecer, só vem através de TikTok e Facebook, ou seja, só lavagem, tornando o país refém de pelo menos 25 milhões de pessoas marginalizadas e alienadas. Na minha opinião, o Brasil teria que ter aí uma redução de 5.600 cidades para 1.100 cidades de mais ou menos 200 mil pessoas e redução de 27 estados para 20 estados, unificando e reduzindo os gastos e forçando a quebra de monopólios políticos de áreas isoladas que ninguém sabe sequer que existe, mas que acaba tendo seus votos cooptados por sobreviverem de migalhas municipais. Volto a repetir, já que o orçamento está se tornando coletivo, já que o dinheiro de todo mundo será repartido de maneira quase que igual e para todos, os votos também deveriam ser. Não deveria existir exclusividade de voto regional. Abre o voto para todo mundo e o eleitor de Xique-Xique vai votar em alguma franquia eleitoral que pode ou não escolher Xique-Xique para governar. Os estados não teriam mais vagas privadas. Os partidos seriam votados e teriam que escolher quais estados e municípios eles iriam administrar com base no percentual total de votos. Quem tiver mais votos escolhe mais regiões para administrar, reduzindo gastos com candidatos, palhaços e toda a palhaçada nas janelas eleitorais. E isso também serve para proteger pelo menos aí os 50% dos eleitores que têm um mínimo de noção das coisas que estão acontecendo no país. Pensando nessa reserva nacional que está se tornando a arrecadação estatal, já anteciparia todo esse movimento de justificar estados falidos e aproveitaria para reduzir estados e quebrar currais familiares de coronéis do Nordeste com apenas aí o voto de franquias. Além disso, essa é um pouco mais polêmica, mas cobraria carteira de voto, como se fosse uma carteira de motorista. Só poderá votar quem comprovar que sabe pelo menos o básico do que é administração pública. Se para dirigir você precisa de voto, porque algo tão relevante para a vida de todos pode ser feito da maneira mais tosca e sem preparo possível. Para participar das eleições e da escolha dos rumos de divisão de recurso coletivo,
os indivíduos teriam que comprovar o mínimo de noção da administração do Estado, até para eles entenderem que o Estado moderno se mantém através dos princípios neoliberais que extraem recursos através de seleção de categorias do mercado, para assim definir quem paga mais ou menos impostos, e que o dinheiro criado é jogado pelos bancos e criado pelos bancos no mercado, cabendo ao Estado apenas extorquir a massa através de impostos abusivos, quebrando a narrativa de o Estado tem dinheiro e ele pode nos entregar tudo que ele puder e tudo que quisermos, porque obviamente se tu tem noção de como funciona a arrecadação do Estado, tu sabe que isso é mentira. Então assim, nós precisamos de gerar um estímulo social a ponto de fazer as pessoas se interessarem por coisas que vão afetar a vida delas, forçar de maneira indireta as pessoas a não se interessarem por políticos e sim pelas noções da coisa pública, o que ajudaria a quebrar esse potencial de aceitação de cinismo que a massa tem em relação aos políticos que elas gostam. Então assim, não é possível que algo que vai interferir na vida das pessoas, como os 65% de desvalorização da moeda via inflação só nos últimos 3 anos, não possa aí quebrar essa percepção que política tem que ser algo palatável para a massa, tem que ser algo fofo. Tipo assim, é uma coisa mínima de um adulto funcional. Não é possível. É meio que tentar acabar com essa trilha de sonho. Que fica aí a pergunta. Dentro desse cenário de vender ilusão e manter alienação, o seu agente público, o seu agente político defende qual terra prometida? Porque você deveria se preocupar, pois o seu molde narrativo vai depender de qual rumo o seu agente político está querendo ir. Então assim, zero foco, eu tenho certeza que ele tem zero foco estatal, isso aí esquece. Tirar dinheiro do Estado, eu tenho certeza que ele não quer mais nada. Então assim, qual a sua visão sobre a administração pública e o que isso interfere na sua aceitação do discurso público? Tu é mais do time do privatiza tudo ou tu prefere aí uma gestão mínima, uma gestão mista para reduzir riscos de supertaxação do Haddad? Então assim, tu acredita ainda em algo que tem alguma esperança dessa espelunca chamada Brasil melhorar? Se sim, parabéns, porque a minha esperança a cada dia que passa vai minguando. Então assim, moral da história, a alienação que encobre qualquer falha dos agentes públicos e políticos partem dessas distorções ideológicas sobre os conceitos e princípios da sociedade, que vão enxergar o mundo de um jeito totalmente distorcido e vão alienar o máximo da massa marginal possível a ponto de normalizarem qualquer absurdo que eles fizerem. Estamos vendo aí não só um domínio de recurso, mas também um domínio intelectual. O conhecimento vai acabar se tornando algo antidemocrático no futuro. Não seguir os conceitos do grupo vencedor das eleições será visto como uma tentativa de ferrar o coletivo, logo será algo antidemocrático. Ou seja, é necessário nós quebrarmos os zumbis malditos. Pode até ser um papagaio preso em uma bolha ideológica confortável, sabendo pelo menos entender um pouco do indicativo econômico social, já é algo bem legal. Pelo menos dele saber que existe já é um bom começo. Então assim, não tendo o meu futuro decidido por um zumbi, já é algo a se comemorar. E é aquilo, toda provocação é revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Retire crédito intelectual, não flua intelectualmente com a massa. Fique atento a novas leituras de conceitos que a mídia e polos ideológicos projetam para você. Não caia no mundo dos espantalhos onde bordões acabam ganhando efeitos lógicos fora da realidade e passam a servir de norte de análise situacional, norteando assim todas as ações e gerando normalizações de absurdos. Então assim, a provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, siga o canal, deixe o seu like e faça uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.